olha, eu quero fazer uma decoração de pedido de casamento pra daqui a pouco, né, daqui a 2 dias. E ele queria, assim, um mar de rosas, um mar de pétalas, uma decoração de balões, milhares de balões. Dia dos Namorados, 12 de junho, certamente é a nossa maior data. A gente É, sim. trabalha o ano inteiro. Mais do que Dia da Secretária? Eu vendo sentimento. Seja bem-vindo ao Pode Navegar, o podcast que fala sobre decisões, sobre negócios, carreira, finanças, num papo super leve dentro desse barco delicioso que você vai navegar junto com a gente, vai tirar dúvidas, vai se inspirar, vai se motivar, quem sabe até abrir o seu próprio negócio. Hoje eu tô com esse casal incrível, que é a Cauana e o Vitor, da Florence. Eles têm uma marca de flores e eles vão explicar pra gente como que funciona, como que eles abriram no meio da pandemia, sem capital, sem conhecimento, sem uma família por trás. Então é assim, se você tem vontade de abrir o seu negócio, se você tem um sonho, se você tem um potencial e um talento para empreender, vem com a gente que hoje vai ser o dia que você vai começar. Um prazer enorme receber vocês. Eu não conhecia, confesso, mas eu fiquei impressionada com todo o movimento de vocês. Comecei a entender como é que funciona. A gente estava nos bastidores falando sobre isso. Queria entender de onde surgiu essa ideia. Foi durante a pandemia, certo? Bom, a nossa ideia, eu sempre quis empreender, né, desde a adolescência, e não sabia exatamente com o quê, exatamente com o que eu queria trabalhar, enfim. E aí a Florence surgiu de uma dor que eu senti ali num episódio de aniversário, e foi aniversário da mãe dele, na época a gente era namorado ainda, ela também tem uma irmã gêmea, e eu queria um presente pra ali na hora, pronta entrega pra presenteá-las, algo que eu achasse que fosse à altura, que fosse elegante, que fosse bonito pra elas. E aí não encontrei. E cheguei em casa e falei: "Vitor, já sei o que a gente vai fazer. A gente vai abrir uma loja de presentes". E aí, ali mesmo, naquele ambiente, em casa mesmo, a gente falou: "Ai, mas e aí, vai ser uma loja de presente, kit masculino, kit feminino, o que que a gente vai fazer?", enfim. E aí eu me lembrei de uma foto que eu vi de uma blogueira, há meses atrás, segurando um buquê no estilo europeu, que era o buquê na box, de uma marca italiana na época, né, era uma empresa de Milão, né. E aí quando eu mostrei a foto pra ele, ele falou: "A gente vai vender isso". E aí dali já surgiu a ideia, a gente já montou o nome, já escolheu o nome ali na hora, e aí a gente foi começar a pesquisar. Eu me inscrevi num curso para aprender a fazer as boxes, e aí Ótimo. no próprio curso eu descobri uma fornecedora que morava na nossa frente, assim, e aí as coisas foram caminhando, né, conforme você vai caminhando as coisas vão aparecendo. Então a gente fez o nosso estoque de caixas, né, de boxes, e a gente começou a aprender a trabalhar com flores, e aí foi isso, foi no meio da pandemia, a gente fez essa migração do nosso emprego que era CLT, na época, para abrir o nosso próprio negócio. Que fantástico. Hoje é muito difícil, assim, eu já tentei dar flores, e é muito difícil a gente encontrar uma marca que alinhe luxo, elegância, prazo, logística, apresentação. Porque muitas vezes a gente quer dar um buquê de flores e vem muito colorido, sem padrão, né. E assim, isso é uma joia. Você olha assim, você entende o valor daquele presente, né. E dar flores é dar um abraço, né, é um mimo, um chamego, né, principalmente num momento tão difícil de pandemia, que a gente não podia se tocar, se abraçar, então imagino quanta emoção que vocês levaram através desses boxes, né. Sim, na verdade, eu acho que a pandemia auxiliou para esse processo de crescimento, porque de fato as pessoas estavam separadas, né, a gente não podia se encontrar, e as pessoas queriam presentear, mandar lembranças, enfim, né, felicitações para alguém querido. E é exatamente sobre isso que você falou, a gente lá na empresa eu costumo dizer que eu não vendo flores, eu vendo sentimento. Então eu vendo a expectativa de um namorado que vai presentear a namorada fazendo o primeiro mês de namoro, a expectativa de um marido que quer presentear a esposa no aniversário, uma amiga que manda pra outra amiga que quer empoderar aquela amiga: "Ai amiga, você é o máximo, você é sensacional". Então a gente
trabalha muito em cima disso, né, a gente vende esse sentimento, é emocionante pra gente também que assiste, né, todo esse processo do cliente presenteando, da pessoa que vai receber. E muitas vezes também a gente quer presentear alguma amiga que conhece há pouco tempo e não sabe exatamente o que dar. "Ah, eu não sei se eu posso dar um acessório, se ela vai usar. Ah, eu não sei se eu posso dar um bombom, tá todo mundo aí de dieta, usando monjaro, etc." A flor não, a flor não tem erro. Todo mundo vai se sentir prestigiado. Eu acho que essa é a grande palavra da Florence, né, o prestígio, é a exclusividade, a qualidade. Me fala um pouquinho sobre esse tipo de flor, é uma flor brasileira? Então, desde o início, a Florence, a nossa ideia sempre foi revolucionar o mercado de flores e trazer justamente esse modelo de alto padrão, essa qualidade, o luxo, para um mercado que é muito tradicional e muito artesanal, né. Então as nossas boxes, elas são feitas à mão, né, Ah, hoje a gente já tem, na época a gente começou com essa menina que era uma única fornecedora, hoje a gente tem mais fornecedores, mas elas são feitas à mão. E a nossa rosa é a rosa colombiana, né, a rosa importada. A gente trabalha hoje exclusivamente com rosa importada. perfeito. E existem kits? Um kit menor, um kit maior, kit que eu vi no seu Instagram que tem até uns ursinhos fofos. Existem. Na verdade, no nosso começo, a gente inicia com 5 tamanhos básicos de arranjos, todos assim como você está vendo aqui. A caixa com rosa vermelha, porém tamanhos PP, P, M e G. Perfeito. Hoje a gente já chegou a provavelmente a mais de 100 modelos de arranjos diferentes, assim, todos na uma caixa que pode ser preta, pode ser branca, especialmente com rosas vermelhas, mas caixas com formato de coração, caixas quadradas, caixas coração gigantesco. Nós temos também arranjos são buquês mais tradicionais, mas em formato de coração. Então já são bastante modelos que nós acrescentamos ao nosso portfólio desde que a gente iniciou. Que máximo. E muitas pessoas já pediram para vocês ensinarem a fazer em casa, artesãos. Vocês já pensaram também em empreender nesse lado de escola, curso? No momento a gente está focado na expansão da marca, né, por hora, mas sempre é uma ideia, né. A gente tem pessoas que perguntam: "Ah, vocês dão curso? Ah, eu quero aprender, tem uma consultoria", mas a gente por enquanto ainda não levou pra frente. Hoje a gente vende muito mais a nossa marca do que o arranjo, então a pessoa ela Ah, não quer aprender a fazer, ela quer receber um Florence Boutique. Inclusive é assim que a gente recebe boa parte dos clientes nos nossos canais de venda. Quanto é um Florence Boutique? Não ótimo. quanto é esse arranjo de flor. Já virou uma metonímia, né, Danone, Gillette, Se jogar no Maracanã. Google o nosso nome, já vai ter uma lista de perguntas já pré-definidas do Google, falando sobre Quanto custa? quanto custa, onde fica. E falando em público, qual o tipo de público que vocês atendem? Mais para a zona sul, Barra, Recreio? A gente tem uma gama um pouco mais elástica desse nosso público. A gente tem tanto o nosso público que recebe dentro da nossa rota de entrega, que fica entre Recreio e Barra da Tijuca, Zona Sul, alguns locais de Jacarepaguá, quanto os clientes que vão ao nosso ateliê das demais regiões da cidade do Rio de Janeiro, que não são atendidos pelas entregas, acho que também vão ao nosso ateliê para retirar o lanche conosco. Então, a gente atende basicamente a cidade inteira do Rio de Janeiro. O máximo. E essas flores duram bastante tempo? A rosa colombiana, ela tem uma qualidade diferente da rosa nacional, né. Ela é mais bonita, ela é mais aveludada e ela tem uma durabilidade maior, mas é um produto natural, né, Ai, então a nossa box ela vai com água, com conservante floral, a gente faz de tudo pra ela durar o mais tempo possível e que fique ainda mais bonita na casa do cliente. A gente só pede pra evitar calor, vento, então se ficar num ambiente fresquinho, a durabilidade aumenta. ai, que máximo. E voltando a falar sobre a expansão, eu sei que vocês têm alguns planos, vocês querem contar pra gente? A gente pode compartilhar sim. A gente inicia nesse segundo semestre desse ano o nosso ateliê em São Paulo, e a partir daí a gente provavelmente vai iniciar um processo de expansão um pouco maior, um pouco mais acelerado do que foi até o momento. Mas por hora essa é uma boa antecipação. Então você que pensa em abrir seu próprio negócio, já conversa com eles para tentar entrar numa lista de espera, para conversar, para entender como é que funciona, para saber qual é o tipo de logística, tudo que precisa, né. É, porque depois de 5 anos no mercado, todos os processos que a gente usa hoje, a gente
penou muito para aprender, né? A Com gente fez certeza. bastante dinheiro para aprender. A gente Aprendeu na investiu prática. muito para aprender, para chegar até esse fino, esse refino, né? O estado da arte da compra, manutenção, armazenamento, montagem e entrega. A gente até falou sobre entrega, né, porque são detalhes que quem é de fora não consegue entender, só vocês mesmos que estão ali no dia a dia, E até é etc. difícil antecipar, muita coisa a gente aprendeu mesmo na prática, vivendo situações específicas, né? É difícil antecipar todas as situações possíveis que poderiam acontecer. Então a gente viveu cada coisa que gerou muito ensinamento e aprendizado. Ah, que legal. E me fala um pouquinho, quais são as principais datas do ano que o pessoal pede flores? Bom, o início do ano, o primeiro semestre do ano ele é bem marcante, porque é uma data após a outra, né. A gente inicia ali com o Valentine's Day, que é 14 de fevereiro, que é Dia dos Namorados no resto do mundo, e menos aqui no Brasil, mas essa data ela vem crescendo a cada ano, né. A Olha, gente tem muita solicitação também de hotel, que tem muitas pessoas de fora que vêm para o Brasil, então emenda uma data na outra, é 14 de fevereiro, Valentine's Day, 8 de março, Dia da Mulher. Aí depois Páscoa, Dia agora das vai ser 5 Mães. de abril, né, aí Páscoa, que a gente tem muitas opções com chocolate, a gente faz catálogo exclusivo também para as datas. Dia das Mães e Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, 12 de junho, certamente é a nossa maior data, a gente É, sim. trabalha o ano inteiro, Mais do que Dia da Secretária? mais que Dia da Secretária. Olha, É como se fosse uma Black Friday do mercado das flores, mas uma Black Friday elevada à 10ª potência. uau! Dia 12 de junho é a data do florista. É. E vocês estavam me contando também mais uma curiosidade, né, pais querendo dar o primeiro buquê para as suas meninas, né, eu vejo, debutantes, né, recebendo flores, hoje em dia é a tradição voltando, né, é tão bonito isso. Isso. Na verdade, a rosa vermelha, que é o nosso carro-chefe, a nossa marca registrada, ela é o símbolo universal do amor, ela representa o símbolo universal do amor. E a gente, na nossa marca, conseguiu desmistificar um pouco essa questão da rosa vermelha ser romântica. Então hoje a gente atende, de fato, essa semana teve, né, uma família queria presentear uma sobrinha, uma menina, uma criança, uma amiga quer presentear outra amiga, pais querendo presentear as filhas, debutantes, formatura, então a gente desmistificou um pouco essa história, né, da rosa vermelha ser só romântica, e hoje a gente atende todas as ocasiões que você possa imaginar. Você falou muito em empoderamento, achei isso lindo, assim, é a mulher apoiando a mulher, né, a mulher colocando a outra mulher num nível elevado, assim, porque isso é tão difícil, tem tanta competitividade, né, e então, assim, uma amiga presentear outra amiga, uma mãe presentear uma filha, isso é muito lindo, assim. E eu gosto muito de todo esse momento de nostalgia que a gente tem vivido, né, das voltas das tradições, como dar flores, isso é romântico, é carinhoso, é elegante. Se fala tanto em high ticket, né, mas não existe uma coisa que junte, e isso é a representação. A flor essa flor para mim é a representação do elegante junto com o amoroso, né. Às vezes a gente não conhece a pessoa como eu falei, a ponto de saber exatamente o que que eu vou dar. Vou dar um óculos? Será que vou dar uma roupa? Flores é o presente ideal, É, com certeza. verdade, justamente esse é o meu caso, né, eu não sabia o que dar pra ela de presente, e aí surgiu a ideia. E é exatamente isso que você falou, assim, é um sentimento, é uma às vezes você nem sabe que gosta de ganhar flores, mas quando você gosta, que aconteceu comigo, você chora. Eu achava que nem gostava de ganhar flores, aí o Vitor me deu no início do nosso namoro, eu chorei, me debulhei em lágrimas, então é exatamente isso, é mais sobre o carinho da pessoa, né, que tá presenteando, de quem tá recebendo, se sente querida, se sente amada, valorizada. A gente fala muito isso na Florence, que é o nosso cliente, nosso cliente ideal, ele não é um cara que compra com a gente porque ele precisa, ele compra porque ele quer sentir a emoção, ele quer propiciar a pessoa que vai receber esse sentimento, essa emoção. Então é muito mais sobre isso, né? Ser desejado por um público-alvo específico. E esse é o nosso público. E as pessoas que recebem também gostam muito de postar, elas repostam. A gente na verdade o cliente, acho que como em todo negócio, ele é a estrela principal da sua empresa, né. Sim, sem dúvida. Então a gente gosta de botar o cliente em evidência, né, no centro ali de tudo que a gente faz, a gente lembra as datas importantes do cliente, inclusive,
E essa questão de querer mostrar também, de querer mostrar que recebeu, de querer mostrar que se sentiu amada, se sentiu querida. Então a gente reposta elas todas, a gente posta no nosso feed, elas adoram, mandam as fotos pra gente postar. Que legal. Os clientes são divulgadores da marca. Maravilhoso, maravilhoso. Existe algum caso curioso, algum buquê diferenciado que te pediram, ou pétalas de rosas para colocar em alguma ocasião especial? Teve um cliente que: "Olha, eu quero fazer uma decoração de pedido de casamento pra daqui a pouco, né, daqui a 2 dias", e ele queria, assim, um mar de rosas, um mar de pétalas, uma decoração de balões, milhares de balões, enfim. E aí foi aquela correria, né, boa, mas a gente conseguiu atender, ficou lindo, postamos lá no nossos stories, no nosso feed, e a menina amou, obviamente, tirou foto, e aí foi um pedido Bem específico, bem até pelo específico. curto prazo, né? É. A gente trabalha muito com a ideia de tentar trabalhar com alguma previsibilidade, mas na verdade a gente cresceu para atender a demanda, né? Então a gente entendeu que a gente ganharia muito tendo um foco na distribuição. Então o ideal, um cenário perfeito, é a gente trabalhar com antecedência, mas a gente entende que o nosso cliente ele vai estar ali presente, pedindo a gente, nos procurando no dia ou no máximo pro dia seguinte. Ah. E Então, como você já tem 5 anos de empresa, tem muitos clientes cativos, né? sim, Então vocês conseguem também se adiantar, faltam 10 dias para o aniversário de namoro. sempre comunica. Hoje a gente vai ter 40% das nossas compras no mês são realizadas por clientes já. Ai, que máximo. E aí você consegue se adiantar também? Falando: "Cliente, olha só, no ano passado faltam 10 dias e tal para aquela data especial". A gente faz esse trabalho quase que manualmente mesmo, não sendo manual, mas quase sendo manual, meio que lembrando ele: "Olha, sua data tá chegando". Olha, isso é maravilhoso, porque às vezes as pessoas no dia a dia, Claro. no corre-corre, as pessoas se esquecem. Quase ninguém faz isso. Isso é um dos grandes diferenciais de vocês, né? Lembrar para o cliente que ele já fez essa compra que ele precisa, e trazer comodidade. Porque flores, né, pode encontrar até em outro lugar, alguma outra empresa pode ter copiado vocês. Mas o carinho, a lembrança, a logística, né, a pontualidade, que é tão importante, isso só É o com que a gente vocês. chama de experiência completa, né. É a experiência É o que a gente completa. vende. É. E digamos que a gente está nesse barco, vocês estão com outros empreendedores e vocês são a bússola para orientar essa embarcação. O que que vocês diriam, assim, que mudou, que virou o jogo para vocês, que vocês aprenderam na marra, no suor, na dificuldade, mas que vocês podem dar de conselho para essas pessoas que precisam de uma bússola, uma orientação? Na verdade, não existe uma receita de bolo, né. A gente toma Nem uma bala de decisões prata. toma decisões o tempo todo. A rota muda o tempo todo. A rota, na verdade, ela se faz com as decisões que você toma ali no dia a dia, sejam elas pequenas ou mais estratégicas. Então, na verdade, eu acho que empreender é exatamente isso, não é você escolher um caminho, é você enxergar à frente, construindo todo dia. Para mim, o grande ensinamento desse podcast foi olhar o mercado, olhar o que eu preciso, olhar o que as pessoas à minha volta precisam, olhar, perceber o que está faltando, como que eu posso fazer o que já fazem há séculos. Distribuir flores é secular, talvez milenar, né. E aí o que que eu posso fazer de diferente? Existe um mercado? Sim, existe um mercado, check. As pessoas precisam dar presentes, check. Provavelmente vocês atendem pessoas que moram fora do país e têm pais aqui, família, e ligam para vocês e falam assim: "Preciso entregar presente tal dia, tal hora, tá aqui o endereço e a mensagem". Então eu acredito muito que vocês tenham esse potencial de olhar o que falta e melhorar, profissionalizar. Porque quantas boutiques de flores a gente vê a cada esquina? Eu, por exemplo, que moro na Zona Sul, vejo milhares e não vi nenhum deles fazendo o que vocês fizeram. E essa foi a ideia, como ela trouxe no início, de revolucionar o mercado, né. Pegar o mercado que já existe, já é estabelecido, entender o que que eu posso fazer melhor aqui, o que que eles não estão olhando
quando você está estabelecido há muito tempo no mercado, você tende a relaxar, tende a agir como você sempre agiu, como seus pais agiam. E a gente olhou para o mercado, obviamente fora dele, e pensou como isso podia ser melhor, como isso podia ser, como eu poderia criar uma marca nesse mercado que fosse se vendesse sozinho, não fosse uma, não venderia mais flores, mas eu venderia a minha marca. E isso foi o que fizemos. Exatamente, a partir disso vocês podem criar diversas coisas, né, acessórios, bichinhos de pelúcia, né, chocolates, espumantes. Vocês pensam também em criar fortalecer esse branding através de novos produtos? Sim, sempre foi uma ideia, né, na verdade, a ideia da loja de presente ela fica lá no fundinho, né, e aí a gente pensa mais pra frente, né. Sempre falo com ele: "Ai, uma linha de chocolate, uma linha de algum outro produto", e aí acaba que a gente acredita, na verdade, que o que a gente colocar hoje pra vender, por ter o nosso nome, por ser da nossa marca, vai vender. Então a gente pensa sim em colocar outros esteiras de produto, pensamos também em trazer as rosas que eu falei, importadas com uma outra finalidade, e é isso, cada dia seguindo em frente. Então eu vou deixar mais um recadinho. Se você é uma fábrica de chocolates, se você é uma vinícola, por que não entrar em contato com esse casal empreendedor e fazer uma parceria, uma collab, algo feito juntos? Porque muitas vezes a gente trata outras empresas como concorrentes, mas na verdade a gente pode trabalhar juntos porque a gente tem o mesmo, né, o mesmo público-alvo, né. Essas datas que vocês falaram, né, muitas pessoas também que não sabem presentear, presenteiam com chocolates, com vinhos, etcétera. Por que não unir forças, né? Você já tem toda a logística, né, e muito bom gosto. Muito obrigada. Como que a gente pode encontrar vocês? Vocês têm canal de Instagram, TikTok? Divulguem suas redes, por favor. No nosso Instagram, que é Florence Boutique BR, Florence Boutique BR, tem um linkzinho no nosso perfil com todos os nossos dados, nosso site, nosso WhatsApp, nosso TikTok, então pelo Instagram você consegue encontrar a gente em qualquer lugar. Perfeito. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Cauana. E voltamos na próxima semana com Pode Navegar Podcast, o primeiro podcast gravado numa lancha. Me